Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Você está feliz aqui? Alegre já? Meu coração está alegre por estar na casa do Senhor, servindo a Ele. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16, irmãos. A palavra do Senhor nos fala: Então, duas prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele. E uma das mulheres disse: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela se levantou no meio da noite e, enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho, que estava ao meu lado, e pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o meu filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: Não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém a primeira mulher disse: Não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. Assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: Esta diz: O que está vivo é o meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: Não, o que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou: Tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: Cortem o menino que está vivo em duas partes, e deem metade a cada uma. Então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo. E ela disse ao rei: Ah, meu senhor, dê a ela o menino vivo, não o mate de jeito nenhum. Porém a outra dizia: Ele não será nem meu nem seu, pode cortá-lo ao meio. Então o rei disse: Entregue o menino vivo à primeira mulher e não mate. Ela é a mãe do menino. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos te louvar, Senhor, agradecer o teu nome, Senhor, aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa nos visitar, Senhor, de uma forma poderosa, Senhor. Que o Senhor possa ministrar tudo aquilo que está no meu coração, Senhor, para a tua igreja, Senhor. Que o Senhor me dê sabedoria, Senhor, entendimento. Eu sou dependente do teu Espírito, Senhor. Que o Senhor venha visitar a tua igreja, Senhor, com poder nesta noite, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Olhe para o irmão que está ao seu lado e fale para ele: o seu milagre depende de você. Amém? Seu milagre depende de você. Amém. Amém. Nós vemos aqui essa passagem aqui, e nesse contexto aqui, Salomão tinha assumido o reinado. Ele tinha assumido o reinado. Davi tinha acabado de falecer aqui, e Davi tinha deixado vários planos, o plano para Salomão construir o templo, e Salomão não entendia muito ainda nessas coisas. Salomão ainda ia começar o ministério dele aqui como rei, e ele estava um pouco perdido. Então, chega aqui no capítulo 3, Salomão tinha oferecido um sacrifício a Deus, e Deus agradou do sacrifício dele, e Deus perguntou para ele o que ele queria. E Salomão não pediu riqueza, como a palavra fala, se a gente for ler o contexto inteiro. Ele não pediu riqueza, não pediu nada, ele só pediu sabedoria, ele só para governar aquele povo, que era um povo grande. Fala para o irmão que está ao seu lado: você é grande. O povo de Deus é um povo grande. Você não é pequeno. Nós somos um povo grande nessa terra. Amém? Então, com tudo isso, Salomão fez esse sacrifício e chegou aqui que ele teve um sonho à noite, e Deus perguntou o que ele queria.
E Deus encheu Salomão de sabedoria aqui. E Salomão estava cheio de sabedoria aqui. A palavra de Deus fala que não tinha outro. Deus falou para ele que não ia haver ninguém com tanta sabedoria diante dele e depois dele. Então Salomão estava cheio de sabedoria e muitas pessoas vinham até Salomão por causa da sabedoria que ele tinha, que Deus tinha dado para ele. E quando Salomão tinha acabado de receber sabedoria, eu fico imaginando, ele acabou de receber sabedoria. É nesse mesmo capítulo aqui, ele tinha acabado de receber a sabedoria dele, que Deus tinha dado sabedoria para ele, e já surge uma questão aqui. Surgiu um conflito aqui para Salomão resolver. Eu fico imaginando, você recebe sabedoria de Deus, quando Deus te dá sabedoria, já é para você resolver problemas, questões. Muitas vezes a gente acha, nossa, Deus nos enche de sabedoria, mas muitas vezes é para você usar na vida do outro, para você abençoar o projeto do outro, a vida do outro. E Salomão estava cheio de sabedoria aqui. E essas duas mulheres chegaram até ele com essa causa perante ele. Porque as duas moravam sozinhas na mesma casa. E uma teve um filho, depois de 3 dias a outra teve. Só que ninguém estava naquela casa. E a palavra de Deus fala que uma se deitou à noite por cima do filho dela e matou ele. Só que ela, escondido, pegou o filho morto, colocou do lado da outra e ficou com o filho vivo da outra. E quando a outra vai amamentar o filho dela de madrugada, ela percebe que está morto. E quando é de manhã, ela vê que não é o filho dela. Aí ela fala, eu fico imaginando, e como que a gente ia resolver uma situação dessa? Imagina, só tem 2 pessoas na casa, as 2 tinham bebê recém-nascidos, e acontece uma situação dessa. E como que a gente iria resolver? Não tinha ninguém, a palavra de Deus fala que não tinha ninguém para resolver. Que não tinha ninguém naquela casa. Porque se alguém tivesse, falava, não, o filho é dessa. O morto é o seu. Mas não tinha ninguém naquela casa, só as 2. Então era a palavra de um contra a palavra da outra. E ficou essa situação. E então elas tomou uma decisão. Vamos se apresentar ao rei. E as 2 foram até o rei. E quando chega lá, na presença do rei, elas começam a falar. Ela fala, meu senhor, eu e essa mulher moramos na mesma casa, e o negócio é o seguinte, à noite ela dormiu por cima do filho dela e ela morreu. Só que ela está falando que esse filho vivo é dela, só que não é o dela, é o morto. Eu fico imaginando, acho que Salomão colocou a mão na cabeça e começou até a pensar, e agora, o que eu vou fazer com essas mulheres? Não tem mais ninguém que morava na casa, mas eu quero falar uma coisa, a palavra de Deus fala que, em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, para contemplar os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não importa se as pessoas estão vendo, se elas não estão vendo. Deus está vendo a tua situação, Deus está vendo a tua causa. O Senhor está vendo todas as coisas. Talvez aquela mulher imaginaria que perdeu o filho, e agora, o que é que eu vou fazer? Imagina, depende da resposta do rei. Essa mulher pode ficar com meu filho, sendo que não é. Mas os olhos do Senhor estavam vendo as coisas. Os olhos do Senhor estavam em todos os lugares. Então, para que a gente entenda que os olhos do Senhor estão vendo a tua situação, a minha situação e a sua situação. Não importa se ninguém está vendo, se outra pessoa está te prejudicando, mas Deus está vendo. E é Ele que julga a nossa causa, é o Senhor. E a palavra de Deus fala que o rei ouviu aquelas 2 mulheres falando o diálogo delas, falando. É interessante, né? Não sei como que as 2 não brigou, né? Dentro da casa, né? Imagina, porque 2 mulheres dentro da casa, uma falava que o filho era da outra. E as 2 não ter saído no tapa dentro de casa, já é um milagre. Eu acho que já é um milagre isso aí. Mas elas tomou essa decisão. E o que ela fala? No versículo 19. Vai no versículo 19 comigo. Versículo 19. De noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele.
porque ela se deitou sobre ele. Muitas vezes, irmão, muitas vezes não é as pessoas que matam o nosso milagre, o nosso projeto, é a gente mesmo. Muitas vezes a gente está matando o nosso milagre que Deus nos deu, a nossa bênção que Deus nos deu, muitas vezes é a gente mesmo que estraga. Essa mulher, ela mesma matou o próprio filho dela. Não foi outra pessoa, foi ela mesma. Então ela matou o próprio filho dela, porque ela deitou sobre ele. E ela matou o filho dela. Então ela teve uma atitude, já que o filho dela estava morto, o que ela falou? Não tem ninguém nessa casa, eu vou jogar do lado da outra e vou pegar o filho dela. Porque quem vai falar que não é dela esse filho? Não tem ninguém aqui na casa. Vai ser a minha palavra contra dela. E versículo 20. Ela se levantou ao meio da noite, enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho que estava do meu lado e pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Olha o que essa mulher fez. Então essa mulher fez algo que estava ao alcance dela. Já que o milagre dela estava morto, ela foi tentar roubar o milagre da próxima. Ela foi tentar roubar um milagre que não era dela. Foi fazer algo que não era para ela. Ela tinha o dela. Ela tinha o milagre dela e a outra também teve. Só que aos poucos ela deixou morrer o milagre dela. Um descuido que ela deu, ela matou o milagre dela. E muitas vezes na nossa vida a gente está andando com Deus e a gente temos que tomar muito cuidado. Temos que saber como que a gente está vivendo, como que você está cuidando daquilo que Deus colocou nas tuas mãos já. Deus colocou um filho na mão daquela mulher. Um filho é uma herança, é um milagre, é uma bênção de Deus. Só que essa mulher, ela não cuidou como deveria, ela descuidou e por pouco ela perdeu o milagre dela. Para que nós possamos também refletir, muitas vezes na nossa vida, a gente pode estar prejudicando o nosso milagre a ponto de matar muitas vezes aquilo que Deus nos entregou. Como que você está cuidando e eu daquilo que Deus já nos entregou? Então essa mulher, ela matou o milagre dela. Mas só que ela falou, eu vou buscar o da outra, então, que já está aqui dentro, está pertinho da minha casa, está ao meu lado, eu vou pegar o dela. E isso acontece muitas vezes. E no versículo 21, a mulher falando, quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então nós vemos algo diferente aqui. Enquanto uma mulher que estava despreocupada, uma mulher que não estava cuidando daquilo que Deus tinha dado para ela, a gente vê uma mulher, a outra se levantou de madrugada para dar de mamar ao seu filho. Em outras palavras, aquela mulher se levantou para alimentar o seu milagre. E como que eu e você estamos alimentando o nosso milagre que Deus já nos deu? Porque o nosso milagre ele tem que ser alimentado para que ele cresça. O teu milagre ele tem que crescer. Ele tem que gerar fruto, o teu milagre. Enquanto uma mulher descuidou, matou o milagre dela, a outra se levantou de madrugada para alimentar o seu milagre. E como que a gente alimenta o nosso milagre? Através de oração, buscando a palavra do Senhor, cuidando das coisas de Deus. É isso que vai alimentando o nosso milagre, vai alimentando isso. A gente não pode descuidar, porque um descuido que a gente dá, nosso milagre pode morrer. E com tudo isso, então essa mulher, quando foi alimentar o milagre dela, uma mulher que tinha, com certeza aquela mulher se acordou na noite, a primeira coisa que ela fez, pulou, acho que da cama, e já correu para alimentar o milagre dela. E a gente chega nessa situação, mas só que quando ela chega, não era o filho dela. Quando foi de manhã, ela viu que não era aquele filho dela. Porque a mulher já tinha trocado o filho dela. Então, no versículo 22, então a mulher disse, não, o que está vivo é meu filho, o seu é o que está morto. Porém, a primeira mulher respondeu, não, o que está morto é o seu filho, o meu é o vivo. E assim falaram diante do rei. Então elas se apresentaram ao rei, então começaram a falar.
tudo aquilo que ela estava vivendo. Elas tomaram uma decisão e essa mulher, com certeza, a mulher que o filho era vivo, foi ela que tomou a decisão. Então vamos perante o rei. Vamos perante ele e ele vai decidir, então, a nossa causa. Ele vai julgar, então. Essa mulher não teve nem um pouco de compaixão pela outra. O milagre dela tinha morrido, mas ela quis tomar o da outra. E ela até tomou da outra. Porque a palavra de Deus fala que ela pegou o filho da outra, colocou ao lado dela, e o morto colocou do lado da outra. Ela até pegou o milagre da outra. Mas eu tenho algo para falar para você nessa noite. Não importa se o inimigo já tentou, já roubou o teu milagre, Deus vai trazer de volta. Amém? Fala para o teu irmão, teu milagre Deus vai trazer de volta. Aquilo tudo que o inimigo já tentou, já roubou, já colocou, aquilo que era vida que vocês tinham, o inimigo já colocou coisa morta ao teu lado, só que Deus falou, eu vou trazer de volta. Eu trago tudo de volta, o que é seu, irmão. Ninguém vai tomar. Amém? Então chegamos com tudo isso, essa passagem aqui, toda essa situação, e elas se apresentaram perante o rei e começaram a falar para ele a situação. Então o rei tomou uma atitude. Salomão estava cheio de sabedoria aqui. Estava cheio de sabedoria. Eu creio que ele falou, agora eu vou experimentar essa sabedoria que Deus me deu mesmo. Porque imagina uma causa dessa, como que a gente não tem lógica para a gente resolver? Ninguém estava na casa, não tinha outra pessoa para falar alguma coisa, só as duas mulheres e o rei lá nessa hora. Só que o rei Salomão, ele manda fazer o quê? Ele manda buscar uma espada. Ele manda buscar uma espada. No versículo 24. Então o rei continuou, traga-me uma espada. Então trouxeram uma espada diante do rei. Salomão, com toda a sabedoria dele, com todo o entendimento que ele tinha, Deus tinha dado tanta sabedoria a ele, Deus tinha tido um encontro com ele no sonho, mas Salomão tomou uma atitude. Salomão, mesmo com tanta sabedoria, ele fala, traga uma espada. Salomão foi buscar a palavra de Deus que nós temos hoje. A palavra de Deus fala Paulo fala lá em Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Essa palavra, não importa se você já sabe, se você está cheio de sabedoria, busca a palavra de Deus para resolver situações. Tem situações da nossa vida que é só a palavra de Deus que pode resolver, porque Salomão estava passando uma situação que ele não sabia os pensamentos daquela mulher, ele não sabia o pensamento de nenhuma daquelas mulheres. Só que aquelas mulheres estavam com uma causa diante dele, e Salomão tinha que tomar uma decisão certa. E ele tomou, ele manda buscar a espada, e nossa espada hoje é o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus, vá comigo lá em Hebreus. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então Salomão estava com com essa questão diante dele. E como que ele iria resolver? Como que ele ia resolver essa situação? Não tinha lógica para ele resolver isso. Era uma mulher, a palavra de uma contra a outra. Uma falava que era o dela, o vivo, a outra falava, não, o seu é morto. E Salomão não tinha como saber o pensamento daquelas mulheres, o que estava dentro daquelas mulheres, qual era a verdadeira mãe do filho. Então Salomão manda buscar uma espada, e a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Salomão buscou a chave da resposta. Salomão buscou a espada, a palavra de Deus. Eu não sei qual a situação que você possa estar vivendo hoje, o que você está passando. Talvez você esteja passando uma situação que você fala, mas e agora? Como que eu vou falar para alguém? Ninguém sabe disso aqui. Como que as pessoas vão saber que isso é verdade? Vá buscar a palavra de Deus. A palavra de Deus
é que vai trazer e vai dividir as coisas e vai trazer o resultado dela para a tua vida. Amém? Então chegou tudo isso, Salomão mandou buscar a espada, que é a palavra de Deus, e Salomão começou, quando a palavra chega na nossa vida, ela começa a dividir. Ela começa a trazer aquilo tudo à tona, aquilo que está dentro da gente. E Salomão começou a dividir os pensamentos daquelas mulheres. Então, quando você busca a palavra de Deus ela te dá uma estratégia. Hoje você vai sair daqui com muitas estratégias em nome de Jesus. Salomão teve uma estratégia sobrenatural, mas para que essa estratégia fosse bem sucedida, ele mandou buscar uma espada. É a espada que nos dá estratégia. E qual foi a estratégia que a espada de Deus deu para Salomão? Corte um menino ao meio. Vamos cortar ele ao meio. Que estratégia foi essa? Eu fico imaginando, como que a gente iria falar uma coisa dessa? Mandar cortar o menino ao meio. Mas só que a espada, ela ia dividir os pensamentos. Salomão sabia que através da espada de Deus, a mãe que foi a mãe dele mesmo, ela não vai querer que o filho dela morra. Ela não vai querer isso. Ela não vai querer que o milagre dela morra. Ela não vai querer. A outra não. A outra não vai estar nem aí, porque não é dela. Os pensamentos, as emoções dela não estão nem aí. Mas a mãe, ela vai se compadecer do seu milagre. Ela não vai aceitar. E essa mulher, ela chega e Salomão pega e fala: traga a espada, vamos dividir o menino ao meio. Vamos dividir ele. Então, versículo 26. Então se aguçou o amor materno da mulher, cujo filho estava vivo. Ela disse ao rei: ah, meu senhor, dê a ela o menino vivo, não mate de jeito nenhum. Porém a outra dizia: ele não será nem meu nem seu, pode cortá-lo ao meio. Então o que mudou, a chave da resposta, foi a espada que Salomão pediu. Salomão buscou: traga uma espada. Foi essa espada que deu uma estratégia para ele resolver o problema que estava acontecendo. E muitas vezes, tantos problemas na nossa vida que está acontecendo, muitas vezes nós temos que buscar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que te dá estratégia para a tua resposta, para os teus problemas ser resolvidos. Amém? E hoje é uma noite de estratégia para a minha vida e para a sua. Estratégia que pode mudar a situação, a minha vida e a sua. E nós estamos diante da palavra de Deus, que é uma espada. Essa espada que corta, que divide todas as intenções do nosso coração. Essa é a palavra de Deus. E com tudo isso, a mulher pega e fala. Salomão falou: vamos dividir ao meio. Só que ela falou: não, eu não quero o meu milagre pela metade. Fala para o irmão que está ao teu lado, fala para ele: eu quero o meu milagre inteiro. Eu não quero pela metade. Deus é um Deus que te dá por completo. A palavra de Deus fala lá em Filipenses: aquele que começou a boa obra vai completar. Deus não dá nada pela metade. Fala para o teu irmão: para de querer as coisas pela metade. Deus tem coisas grandes para te dar. Só que você quer ficar com a metade. Não queira a metade, seja que nem essa mulher. Não, o meu milagre eu quero inteiro. É meu, eu sei que é meu. Eu não quero, eu não divido com ninguém. Não é ser orgulhosa. Essa mulher sabia, não. Tem milagres, irmão, que não dá para dividir, é seu. Não queira dividir coisas que Deus te dá, muitas vezes é para você só. Aquela mulher falou: não, esse milagre não dá para dividir. Esse milagre só pertence a mim. É meu. Só que a outra falava: não, vamos dividir. O mundo quer dividir aquilo que Deus te dá. O mundo não quer que você pegue completo aquilo que Deus tem para a tua vida. Ele quer causar divisão, ele quer matar o teu sonho, o teu projeto. Ele quer matar aquilo que tem vida ao teu lado. É isso que o mundo nos faz. O mundo vem com todas essas armadilhas para tentar o quê? Tirar o teu milagre ou dividir ele, para que você não possa receber. E o inimigo, ele age como? Essa mulher tirou o filho da outra à noite, irmão. À noite significa o quê? Momento que a gente está despercebido, a gente não está vendo. O inimigo, ele rouba as nossas coisas quando você está despercebido, quando você está dormindo. E esse dormindo aqui, muitas vezes, a gente não está vigiando, não está firme na palavra de Deus. O inimigo vem e rouba. E quando é depois, quando você vai se deparar, você vai começar a falar: não, esse milagre não era meu. Muitas vezes o inimigo, ele age às escondidas. O inimigo, ele não age na vista, ele age às escondidas da noite. Quando ninguém está vendo,
ele vem e rouba aquilo que é teu. Amém? Glória a Deus. Então essas mulheres chegou com essa situação. E quando a verdadeira mãe falou, não mate o menino. Em outras palavras, aquela mulher estava falando, eu quero o meu milagre inteiro. Eu não quero ele pela metade. Eu quero o meu milagre hoje. Hoje eu e você só vamos sair daqui com o nosso milagre como essa mulher. Essa mulher só saiu com o milagre dela. Ela não quis dividir o milagre dela com ninguém. Talvez você chegou aqui com tantos problemas e você veio buscar uma resposta de Deus, veio buscar uma resposta para resolver uma situação sua que você nem sabe. E talvez o mundo esteja falando, vamos dividir isso aí para nós dois. Mas eu falo para a tua vida, não divida aquilo que é teu. O teu milagre é completo. Amém? Então essa mulher não quis dividir o milagre dela, mas o amor que ela tinha pelo filho dela foi a chave da resposta para quando a espada de Deus, Salomão falou, vamos dividir, os pensamentos daquela mãe começou a se compadecer. Não faz isso não, rei. Eu quero o meu milagre. Não mata ele. Se for para você matar o meu milagre, se for para você dividir, dá para ela então. Dá para ela, mas eu não quero dividir o meu milagre. Se não for para ser meu, o meu milagre, então dá para ela. Porque eu sei que é meu. Você sabe que Deus tem milagre para a sua vida? Se você sabe que Deus tem milagre para a tua vida, que Deus tem promessa, que Deus tem sonho para a tua vida, então não divida isso com ninguém, não divida isso com o mundo. Pega para você. Faz que nem essa mulher, não queira dividir as coisas que é sua com outras. Não queira. E diante dessa situação, então, no versículo 27, então o rei disse, entregue o menino vivo à primeira mulher e não o mate. Ela é a mãe do menino. Então nós chegou com essa situação aqui. Então essa mulher, através da compaixão que ela teve, de ela não querer dividir o milagre dela, ela adquiriu a resposta de Deus para a tua vida. E eu quero encerrar. E eu quero fazer umas perguntas hoje, aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus colocou algo no meu coração, Deus começou a ministrar muito forte no meu coração. Domingo, quando nós estávamos na sala do batismo lá, enquanto a Luceni estava lá falando, e Deus estava ministrando essa palavra no meu coração. E Deus estava falando, se apresenta ao rei. É porque muitas vezes a gente está se apresentando a vizinho nosso, a outras pessoas. Essa mulher tomou uma decisão, vamos se apresentar ao rei. Se apresenta ao rei, o rei é Jesus. Nós temos um rei hoje. Talvez você esteja aqui com tanta situação na tua vida, só que você está sendo se apresentando a quem? Muitas vezes a gente está sendo apresentado a remédio. Muitas vezes a gente está passando uma dificuldade na área financeira, a gente está se apresentando aos bancos. Se apresenta ao rei, é ele que tem a resposta para a tua vida. Muitas vezes a gente está passando uma enfermidade e a primeira coisa que busca é os médicos. Não, busca o rei, busca a resposta do rei da tua vida. O rei que tem toda a sabedoria. Salomão era um homem sábio, mas só que nós temos um rei que tem toda a sabedoria. Lá em Colossenses fala que toda a sabedoria está em Cristo. E o nosso rei hoje é Cristo. Se apresenta a Deus, porque é Ele que tem a resposta para a sua vida e para a minha. E quando eu e você se apresenta diante do rei, essa mulher chegou diante do rei, chegou com uma causa morta, com um filho morto, mas só que quando ela saiu da presença do rei, ela saiu com o milagre dela vivo. E Deus quer trazer o teu milagre hoje, mas você precisa se apresentar ao rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você entrou como essa mulher, que a outra pegou o filho morto e colocou nos braços delas. Só que ela falou, vou me apresentar ao rei. E quando ela saiu, a causa dela foi mudada, o filho estava vivo. Deus estava falando, mulher, toma o teu milagre. Toma o teu milagre nessa noite. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus está trazendo no meu coração. Se apresenta a mim, porque eu vou começar a dividir. Eu tenho a palavra, eu tenho a vida, eu tenho aquilo que vai trazer resposta para a tua vida. É essa palavra que traz resposta. A mulher entrou,
A situação dela estava morta. Quando aquela mulher entrou na presença do rei, a situação estava morta. Mas quando ela saiu, a situação dela estava viva. E Deus está te chamando. Eu não sei como que você entrou aqui. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor para que nós possamos orar, buscar o Senhor nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual é a situação da sua vida. Talvez você esteja vivendo uma situação de morte ao seu lado. Aquela mulher estava com um filho, chegou na presença do rei com um filho morto. Só que quando ela saiu, no versículo 27, o rei falou, entrega o menino vivo a ela. Deus estava falando, entrega o milagre a ela. E quem falou isso foi o rei. E hoje o nosso rei é Jesus. Jesus está falando, ei, eu quero entregar o teu milagre hoje.